beleza do Senhor que nós podemos contemplar. E a beleza do Senhor está na adoração. Nós podemos contemplar a beleza dele adorando ao nosso Deus, ao nosso Rei, que é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Amém? Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Então quero dar as boas-vindas a você. Senta um pouquinho, por favor. Aleluia. O Senhor é bom? Aleluia. Então, amados, que maravilha, que prazer estar aqui nessa noite para juntos celebrarmos ao Senhor. Amém? Hoje é um culto de ensino da palavra. E como nós cantamos aqui, que nós queremos conhecer Jesus, e a maneira pela qual nós vamos conhecer Jesus é através da palavra dele. Amém? Então eu queria que você, nesse momento, já preparasse o seu coração, preparasse também todo o ambiente, colocando o seu celular no modo avião, no modo silencioso, para que nada venha atrapalhar você, para que nada venha roubar a sua atenção. Pois hoje nós estaremos recebendo uma instrução da parte do Senhor, e toda a instrução que vem da parte dele, irmãos, é com um propósito, para nos trazer edificação, para nos trazer exortação, consolo. Amém? E eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Aleluia. Então, hoje nós vamos ter a palavra ministrada através do nosso irmão Orlando Araújo. E eu sei que vai ser poderoso esses dias, esse mês nós estamos, abordando um tema muito importante. Irmãos, eu tenho visto que os cristãos, eles estão com crise de identidade. Eles não estão se identificando quem eles são, de quem eles são filhos, quem é o pai dele. Mas nessa noite eu tenho certeza que algo vai ser acrescentado na sua vida. Eu tenho certeza que é impossível falar tudo aquilo que nós precisamos saber nessa noite. Mas eu tenho certeza que se você pegar o pouco que for falado aqui hoje, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Aleluia. Quantos estão prontos? Aleluia. Irmão Orlando, pode vir para cá. Eu vou sentar com toda a expectativa ali para receber do Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor é contigo. Você pode conduzir. Vou deixar a oração por você mesmo, para você. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Graças ao Senhor estamos aqui mais uma noite para nos relacionarmos com Ele. Amém? Então que esse momento nós venhamos estar atentos à sua palavra. E nós vamos dar continuidade ao estudo que já começou desde a quinta passada, que é sobre a imagem e semelhança. Amém? E é coisa poderosa. É como o pastor falou, não tem como nós falarmos de imagem e semelhança em tão pouco tempo. Mas o que o Espírito Santo de Deus prepara é o suficiente para você sair daqui saciado. Amém? Só depende de você. Você está com sede? Porque quando você vem com sede da palavra, você não sai da mesma forma. Não sai. Não tem como você chegar na presença do Senhor sedento por Ele e Ele te deixar sair da mesma forma, irmãos. Se tratando de algo poderoso e espiritual. Perceba que Jesus tem uma certa feita que Ele está ali, pregando, ensinando o povo. Aí Ele olha para os discípulos e diz, agora vamos alimentar eles. Uns chegaram primeiro, despede esse povo, vai alimentar com o quê? Porque eles receberam a palavra, a instrução do próprio Jesus, o ensino. Mas Jesus não queria deixar que eles voltassem com fome. Amém? Porque tem gente que diz, teve até uma certa vez que tinha alguém precisando de algo. E alguém disse, vamos orar. E eu disse, epa, oração não enche barriga de ninguém. Oração não enche, vamos tomar uma atitude e resolver. E Jesus diz, vamos alimentar eles.
e ele não despediu aquela multidão. Multiplicou os pães, o povo saiu saciado e sobrou. Aleluia! Então é algo poderoso, nós precisamos estar sempre sedentos na presença do Senhor, porque Ele é aquele que nos sacia com a sua palavra, amém? Então vamos lá para o livro do Gênesis. Não tem como nós falarmos de imagem e semelhança e não irmos para o início da criação. Gênesis capítulo por número 1. Vamos ler do versículo 26, Gênesis 1, versículo 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvores que há semente, ser-vos-ão para mantimento. Capítulo 2, versículo 5 diz assim: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Amém. Querido Deus e amado Pai, Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós não estamos aqui em mais um culto, nós estamos aqui, Pai, em mais um relacionamento contigo, em mais um encontro contigo. Estamos aqui em unidade, debaixo de uma unção poderosa que vem de ti. Senhor, traz instrução, que a tua palavra venha penetrar nos corações de cada um, Senhor, e que nós venhamos sair daqui saciados. Toma primazia, Espírito Santo de Deus, faz conforme o teu querer, ó Mestre, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, e creio que a maioria já sabe, que o livro do Gênesis é o livro da criação. Mas nós precisamos entender que a criação, quando Deus começa a operar aqui, em todo o universo. Deus, ele já existia e sempre existiu. Deus sempre foi Deus. Então o livro do Gênesis, ele vai narrar de quando o Senhor começa a atuar em todo ali, em toda a terra, começar a formar. Então ele vai começar a preparar todas as coisas. Na quinta passada o pastor já trouxe aqui um grande ensinamento e falou como foi que o Senhor formou, o Senhor separou ali as trevas da luz. E isso é algo poderoso, porque nós precisamos entender que o Senhor, ele é luz. E ele separou o seu povo para habitar na luz e não nas trevas. Então ele separa todo aquele ambiente, prepara tudo. E antes ainda não havia construído, preparado ali, feito o homem. Por quê? Porque existia primeiro toda uma preparação para colocar o homem. É como um casamento. Existe até um ditado que as pessoas dizem que quem casa quer casa. Já percebeu que as pessoas namoram, noivam, mas tem toda uma preparação para que venha ali se juntar, casar e prosseguir. Tudo há uma preparação, irmãos. E quando Deus ele vai preparar, ele faz os animais, separa tudo aquilo ali. E o interessante de tudo é que tudo que o Senhor faz é com um propósito. Tudo.
cada animal, peixes, cada um tem um propósito. Amém? Então Ele nos criou também para um propósito. O Senhor, o principal propósito de Deus da criação do homem foi para ter o quê? Um relacionamento. O Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus poderoso, mas Ele não é um Deus impessoal, apenas com poder, como o vento, a eletricidade. Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que fala comigo, assim como eu estou falando com você. Ele se relaciona com a sua criação. Vamos dar uma olhadinha no que diz no livro de Êxodo 32. Êxodo 32, apenas o versículo 11, para que você venha ter uma boa compreensão. No livro do Êxodo, capítulo 33, 33, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com o seu amigo. Perceba que Deus, Ele é um Deus pessoal, que fala conosco. Quando nós olhamos para a criação, quando o Senhor, Ele faz ali o homem, a sua imagem e semelhança, até então Ele não havia criado a mulher, mas Ele percebeu que era necessário ali fazer uma adjuntora para estar ali do lado de Adão. E Ele vai criar também a mulher. E eu acho algo interessante que o texto diz: criou homem e mulher, macho e fêmea. Eu não vou me adentrar nisso aqui, mas você precisa, só com isso aqui, já tem resposta para muita coisa. Por quê? Porque Ele diz: ide, frutificai. Não tem como um homem com um homem frutificar, e nem uma mulher com uma mulher frutificar. Não tem como Ele multiplicar a terra. Multiplicar como? Não tem. Então Deus cria o homem e a mulher. Isso já trazia aqui uma grande mensagem. Então não temos tempo para tudo isso. Então perceba que Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Quando Ele cria, há um poder muito grande no que Deus fala. Quando Ele diz: e disse Deus. Por quê? Porque esse disse, há um grande poder nesta palavra. Por quê? Porque Ele, quando Ele diz, libera poder. Quando Ele diz, libera resultados. É por isso que a palavra do Senhor tem o poder. Quando nós olhamos e quando nós confessamos essa palavra, nós não estamos apenas falando. É por isso que você precisa entender o porquê que nós falamos tanto do poder dessa palavra. Porque quando Deus olha para aquilo ali, Ele diz: e disse Deus, haja luz. E vem, e houve luz. Aí Ele diz, façamos. Então quando Ele diz façamos, percebe que Ele diz que Ele não está só. Aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Aí vem eu e você criado, corpo, alma e espírito, 3. Aleluia. Você é trino, você sabia? É formado corpo, alma e espírito. E o Senhor, o nosso Deus, Ele se forma, é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então entenda que há um grande poder no que o Senhor fala. E quando nós falamos, mas foi o Senhor quem falou, mas nós estamos diante da própria palavra dEle, o próprio verbo. Então quando Ele cria, Ele vai criar o homem e coloca ali ele para administrar aquele lugar. E entenda que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para que vivesse ali eternamente. Ele não criou o homem para morrer. Ele criou para que ele ficasse ali, administrando, lavrando a terra. O Senhor designou algo para Adão. Amém? Ele designa algo para Adão. E o que o Senhor Ele nos dá também é o quê? Responsabilidade. Ele deixou responsabilidade para Adão. E o que nós vamos olhar é que ao decorrer do que acontece depois da criação, nós vamos ver a queda do homem. E aí que para o homem parece ser ali o fim. Mas ninguém pega Deus de surpresa. Deus, Ele já sabe de tudo. Ele é um Deus pessoal que se relaciona conosco. Mas entenda que Ele não nos fez como um robô.
Ele não criou robô. Faça isso, faça aquilo. Não. Ele deu ali as responsabilidades. Mas tinha ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz, de todas essas árvores, você pode comer do fruto. Mas essa daqui tu não pode. Por quê? E ele dá a resposta. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerá. O nosso Deus, desde o início, ele nunca escondeu nada dos seus filhos. Amém? Nunca escondeu. Então ele sempre tem o relacionamento. E a Bíblia vai nos dizer que na viração do dia ele vinha falar com Adão. Então nós precisamos entender que nós dependemos de um relacionamento com o Senhor. E o relacionamento com o Senhor é diário. Aqui, quando nós viemos para o culto, eu costumo dizer que é uma extensão do que você vive lá fora. É uma extensão do relacionamento que se inicia ao acordar. Então, só que tudo isso aqui vai ter a queda do homem. Eva, ela é ali influenciada pelo próprio Satanás, que vem a serpente e começa a distorcer a verdade. E dizer, é isso que o Senhor falou? Por que vocês não comem daquela árvore? Aí ele começa a dizer que se eles experimentar daquele fruto, vão ser igual a Deus, vão ser poderosos igual a Ele. E começa a distorcer o que Deus já havia dito para Adão. Porque o inimigo ele sempre trabalha dessa forma, tentando distorcer a verdade. Mas nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, porque você não vai engolir qualquer coisa. Satanás ele não tem mais autoridade para estar te influenciando. Você só se deixa ser influenciado se você quiser. Porque para isso temos o relacionamento com o Senhor. Mas esse relacionamento vai ser quebrado aqui na criação. Quando eles comem daquele fruto, o relacionamento do homem com Deus é quebrado. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Então quando eles comem daquele fruto, eles estão pecando. E o que acontece com Adão, sabe o que é? É que eles se convenceram-se de que o seu caminho era melhor do que o de Deus. Quando eles olharam para aquilo ali e disseram, não é dessa forma que Deus falou. Quando Satanás começa a influenciar eles, e eles com a própria vontade, porque às vezes as pessoas até culpam Satanás, né? De tudo. Mas Deus já havia dito para Adão, Adão, não come. E essa responsabilidade foi para Adão, amém? Nós não vamos discutir aqui sobre Adão e Eva, mas Deus deu sobre Adão. A responsabilidade foi para ele. Adão não pode comer. Amém? Então, a mulher come e ele vai e come também. Poderia muito bem, irmãos, Adão não ter comido e Deus ter solucionado aquilo ali. Amém? Ele vai e come também. Não tem gente que é assim, que é influenciado? Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, nós precisamos entender. Ainda que seja o esposo e a esposa, tem um relacionamento com o Senhor. Epa, isso está errado. Epa, isso aqui está certo, entendeu? Então quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, nós entendemos. Nós não somos influenciados e dizer, eu vou compactuar com isso aqui, que é minha esposa, que é meu marido, que é meu filho, que é minha filha. Então nós precisamos estar diante da instrução do Senhor. Então quando eles comem, eles tiveram vergonha de si mesmos, perceberam que estavam nus. E eles pegam folhas de figueira e se escondem ali. E quando o Senhor vem para conversar com eles, porque era de costume o Senhor estar sempre ali, ele começa a dizer, Adão, eu acho algo interessante, porque Deus sabia onde Adão estava. Ele diz, eu te ouvi e me escondi. Por que porventura tu comeu do fruto? Já sabendo de tudo, irmãos. Porque tudo que nós fazemos, o Senhor conhece. Eu posso até me esconder de você, fazer algo escondido, mas do Senhor não. Então, o Senhor, Ele vai ali. Vamos para o capítulo, Gênesis, capítulo de número 3, no versículo 15. Tem toda aquela conversa com o Senhor. Adão ele vai culpar e diz, foi a mulher que tu me deu? Ele começa a trazer culpa. Porque assim, irmãos, às vezes você precisa entender que a vontade de Deus para a sua vida e para a minha é melhor do que eu almejo, do que eu sonho. Amém? Agora pense aí você, se você quer coisa ruim para você. Você não quer.
Uma cartolina não ia dar para você escrever o que você quer para a sua vida. Ou ia? Só nesse período? Não ia, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que o que Deus tem é melhor do que o que nós pensamos. Mas só que o que acontece aqui com Adão é que ele começa a querer ali, eles se convenceram de que o seu caminho era melhor do que o de Deus. Mas nós precisamos nos convencer de que o caminho de Deus é sempre melhor do que o nosso. Amém? Quando acontece aquilo ali, o Senhor diz que vai pôr inimizade. A cobra, ela não rastejava. E o Senhor traz ali o que vai acontecer. Gênesis capítulo 3, no versículo 15, é onde vai mudar toda a história disso aqui. Porque se nós formos pensar, acabou. O homem não tem mais relacionamento com o Senhor. Mas aqui no versículo 15 do capítulo 3 do Gênesis diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que é que está dizendo isso aqui? Deus está dizendo que da semente da mulher iria vir um que iria pisar, ela iria ferir, porque no ministério de Cristo aqui na terra, ele até tentou, ia ferir o calcanhar, mas ele iria esmiuçar a sua cabeça, apontando para o plano da redenção, apontando para Cristo. O homem cai aqui no jardim do Éden, com tudo de melhor, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz que vai trazer da semente da mulher, que iria esmagar. Então veja que ninguém pega Deus de surpresa. Aqui Deus já está apontando para o que vai acontecer. Mas a partir disso aqui vai vir consequências da queda. Aqui se inicia o pecado quando eles comem do fruto. Então todo aquele que nasce, ele nasce já com a natureza adâmica. É por isso que quando nós falamos em reconciliar o homem com Deus, é porque ele precisa ter uma reconciliação com o Senhor. Então já está apontando, então vai iniciar do Gênesis a todo o Antigo Testamento, tudo o que acontece já está apontando para o plano da redenção. Eles pegam uma folha e tentam ali colocar umas roupas com figueira, mas o Senhor pega ali um cordeiro, mata aquele cordeiro, tira ali das suas peles o couro e faz ali uma veste, apontando para o próprio Cristo que ia para o Calvário. Até então o povo, é por isso que nem todos tinham acesso ao Senhor aqui no Antigo Testamento. As pessoas precisavam ali, e até os sacerdotes, eles se purificavam, tinha todo aquele ritual para que o povo anualmente fosse lá, levasse ali um cordeiro para apresentar, e até então apenas cobrir aqueles pecados. Mas todo ano teria que ir, mas já estava o plano desde aqui, da criação, que o Senhor iria enviar Jesus Cristo, para que viesse acabar com isso, e reconciliar o homem com o Senhor, e trazer de volta o que ele já havia feito, para que o homem viesse ter um relacionamento com Deus. Mas só que tudo que o Senhor faz é com um propósito. Então perceba que o povo nasce, tem todos que vão nascendo, nascem com a natureza adâmica, mas depois que Cristo vai ao Calvário, as pessoas, aquelas que confessam a Cristo, é por isso que a palavra de Deus diz que Ele foi quem nos escolheu. Sim, desde a criação, Ele nos criou para isso. É por isso que a Bíblia diz que Ele foi quem nos escolheu, e não nós quem escolhemos Ele. Amém? Mas só que o nosso Deus, como eu já falei, Ele não nos fez robô. Nós temos o poder de escolha. Você pode querer Deus e você pode também não querer. Mas esse relacionamento, a graça que nós vivenciamos hoje, nós temos acesso ao Pai. Temos acesso a Deus, falarmos com Ele. Se Moisés no Antigo Testamento falava face a face com Ele, por que é que muitos hoje não falam face a face? Por que é que muitos se embaraçam? Aí nós vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia ela vai citar 3 tipos de homem, a palavra do Senhor. E nós vamos aprender um pouco sobre esses 3 tipos de homem.
que é o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Esse homem natural é aquele homem que nasceu, mas ainda não conheceu a palavra do Senhor, ainda não teve um encontro com o Senhor. Esse homem natural é aquele que ainda não confessou a Cristo, porque é preciso uma aliança com o Senhor para que venha ter um relacionamento. Tem pessoas que ainda não confessaram a Cristo. E quando nós confessamos a Cristo, essa natureza adâmica, ela sai. O Espírito que está em nós, ele é regenerado. É um Espírito novo que nós recebemos. Amém? E também o próprio Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar. Mas só que até então, no Antigo Testamento, nós vamos falar desses homens. No Antigo Testamento já estava apontando para o Messias. Os profetas começaram a profetizar sobre Jesus, que o Cristo ia vir, que ele iria reinar, que ia acabar com toda aquela opressão. Aí o povo se interessa. Diz, olha, está vindo o Messias. Tem ali a lei de Moisés. E o povo conhece a lei e eles explicavam que ia vir um rei, que iria reinar, que iria acabar com a opressão romana, que ia acabar com tudo aquilo. Então até então o povo estão vivenciando o homem natural, aguardando essa promessa. E muitos crendo no que estava acontecendo, que iria acontecer ainda. Então o povo está na expectativa. Por quê? Porque iria acabar no pensamento deles toda aquela opressão romana, todos aqueles impostos abusivos que eles pagavam. Mas só que aí vem João Batista preparar o caminho. João Batista é o profeta que vem preparar o caminho e ele começa a pregar o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E todo aquele povo começa a querer ouvir aquele homem. E ele era um homem que eu admiro muito. Por quê? Porque ele permanecia na verdade. Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E começou, e ele fazia coisas poderosas, ele profetizava. Ele falava o que era certo, o que era errado, de acordo com a palavra. E muitos se escandalizavam com o que ele dizia. Por quê? Porque ele não era alguém que pregava o que agradava ao povo, mas ele veio com um propósito, amém? Ele foi criado para um propósito, então ele vem desde o ventre da sua mãe, ele é cheio do Espírito Santo e ele vem realizar o propósito, preparar o caminho para o próprio Cristo, o Messias. Então aquele povo ele começa a batizar o povo no Rio Jordão, e os fariseus que ensinavam a lei começaram a ir até ele, desceram ao Jordão para saber quem era esse homem, porque até então eles ensinavam e o povo estava tudo indo para o Jordão, foram atrás dele, sabe por quê? Porque quando a verdade prevalece, não precisa muita coisa, porque muitos vão atrás da verdade, muitos vão dizer, o que é que está acontecendo ali? É uma verdade prevalecendo. Não foi João Batista que foi atrás dos fariseus, foram os fariseus que foram atrás de João Batista para entender o que era que estava acontecendo ali. Sabe o que era que estava acontecendo? Ele pregando arrependimento, e o povo aceitando aquilo ali, e o povo se agradando do que ele falava, e começaram a questionar. Os fariseus mandaram religiosos ir lá, vai lá ver quem é, será que já é ele? Aí ele diz, João capítulo 1, começar a falar o ministério de João Batista, e ele vai dizer, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele estava dizendo, porque na época quem desatava as correias da sandália, irmãos, eram os escravos dos seus senhores. E ele estava dizendo, não sou digno nem de ser escravo dele, aquele que está vindo. Eu batizo com água, mas ele vai vir batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele já estava apontando para o próprio Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então você vai ver que ele prepara o caminho. E aí vem Jesus um certo dia, e eu acho algo interessante, porque até então o povo está seguindo João Batista. Mas chega um dia que João Batista começa a imaginar João Batista sentado com os discípulos e dizer, ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aí vem Jesus e aqueles homens, irmãos, de imediato começaram a seguir a Jesus. E perguntar para onde ele ia, onde ele morava, eles, venham comigo. E começa, aos poucos, Jesus separar os seus discípulos. Venham até mim, sigam-me. E começou a ensinar. Começou a falar e as pessoas começaram a dizer, é esse que João Batista estava pregando. E eu acho algo interessante porque ele vai
Em meio a esses discípulos, uns com os outros, eles vão anunciando um para o outro que encontraram o Messias. E chega um episódio que ele diz, deixe-me ver se eu marquei aqui. Ele vai separando os discípulos e Filipe ele vai atrás de Natanael. E Natanael, ele diz, veja que eu já encontrei, está aqui em João capítulo 1, versículo 46. Abra aí para a gente fazer essa leitura, em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo, vamos do 43. Até então tem poucos discípulos seguindo a ele por conta do que João Batista falou. Então entenda que eles estão seguindo João Batista por conta que aceitaram o que ele falava. O que João Batista está fazendo é realizando o seu ministério terreno. O que? Preparar o caminho, pregando arrependimento. E muitas pessoas acompanharam a ele. Ele diz, mas está vindo um aí que é maior do que eu. E as pessoas se interessaram naquilo. E quando ele diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aqueles homens de imediato foram seguir a Cristo. E agora no capítulo de João 1, versículo 43, diz assim, no dia seguinte, que Jesus ir a Galileia, e achou a Felipe e disse, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então entenda que eles ouviram a palavra da lei que o Senhor deu por intermédio de Moisés. Então eles estavam firmados também na palavra, no que estavam ouvindo e naquela expectativa. Eles tinham ali os seus trabalhos. Esses discípulos, essas pessoas, eram homens naturais que estavam vivenciando, mas em uma expectativa de algo que eles haviam crido. Então ele vai dizer para Natanael que acharam ele do que Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E veja a resposta de Natanael. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem cá e vê. Aleluia! E pode vir alguma coisa boa? Irmãos, isso é o homem natural. Aí ele, porque era de Nazaré, filho de José. Aí no versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse ele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não tem dolo. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Jesus, com palavra de conhecimento, com a sua onisciência, onipresença, onipotência, conhecia quem era Natanael. Era um homem digno, era um homem que não havia ali pecados, era um homem que estava também nessa expectativa. Era um homem natural, com a natureza adâmica, mas que estava esperando, crido em algo, esperando. E ele vai e diz, de onde tu me conheces? Jesus responde e diz, antes que Felipe te chamasse, eu te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Então o Senhor apresenta algo que já havia acontecido, que somente ele conhecia. É isso que o Senhor faz. Quando eu me converti, que eu aceitei esta palavra, alguém estava ministrando e falou coisas que só eu e Deus sabia. É o que está acontecendo com Natanael. Cristo diz, eu te vi antes que ele te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele diz, que negócio é esse? José de Nazaré, Jesus, filho de José de Nazaré, ele me viu debaixo da figueira? Aí ele já vai começar a ver revelação de Deus. Aí veja, Natanael respondeu e disse, Rabi, já chama ele de mestre. Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aleluia. E Jesus diz no versículo 50, Jesus respondeu e disse, por que te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisa maior do que esta verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele se alegrou com aquilo ali, ele creu só naquilo ali, do que o Senhor falou.
Por quê? Porque quem falou foi a própria palavra. Quem falou foi o próprio Cristo. Tem pessoas que vivem embaraçadas porque houve algo que nem foi o Espírito Santo que inspirou para falar e nem foi o próprio Deus. É por isso que o Senhor preparou a humanidade para ter um relacionamento com Ele. Quando nós temos verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, ninguém fica enganado. Por quê? Porque quando Jesus está aqui chamando eles, você vai ver que a maioria era pescadores, tinham o seu trabalho, e eles deixam tudo para seguir a Cristo. Aleluia. Mas até então eles não sabiam. Achavam que era um reino terreno, que era algo que ia acontecer, ia acabar a opressão romana, e ele estava ao lado de Cristo, que ia ser o rei. Então eles se interessaram, irmãos, mas não só por isso, porque de início Jesus não havia feito nenhum milagre. E eles aceitaram a seguir a Cristo. Por quê? Por conta da própria palavra que chegou até eles. Porque quando a palavra chega, não tem como nós permanecermos da mesma forma. Esse homem natural aqui é alguém que não recebeu a Cristo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. De 1 Coríntios. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eles não entendem porque não conseguem discernir o que está acontecendo, porque só é discernida espiritualmente. Mas quando Jesus vem, Ele vem também com um propósito. Deus, nosso Pai, Ele não enviou Cristo apenas para vir ver como era aqui na terra e dar um passeio. Aleluia. Porque nós não estamos aqui passeando. Se você acha que servir a Cristo e o Evangelho de Deus é só para você estar desfrutando aqui apenas das recompensas da redenção, você ainda não entendeu. Porque existe recompensa da redenção. Existem recompensas por conta do Cristo e a cruz do Calvário. Por quê? Porque até então Adão está vivendo perfeitamente para viver ali eternamente. Mas o Senhor teve que tirar a árvore ali da vida, porque se ele comesse, ia viver eternamente, mas no pecado. E ele tira aquela árvore dali, e aí determina o tempo que o homem pode ter. Até então as pessoas viviam ali até aproximadamente 100 e poucos anos. Aí depois, quando vem a lei, a época de Moisés, o povo no máximo é 100, 70. E depois disso a Salomão vai dizer que é só vaidade. É só, depois dos 70 é só enfado. É por isso que nós precisamos entender que se Cristo vem do céu e não vem só a passeio, por que é que nós, Ele que é eterno, não veio só a passeio, e você que não é, que está aqui nessa terra, que vai morrer, precisa entender a humanidade, o homem natural, que isso aqui é passageiro, mas tem toda uma eternidade, e as pessoas às vezes se prendem apenas nesse pouco tempo, mesmo conhecendo a palavra, ouvindo a verdade, se prendem nesse pouco tempo. Mas só que esse homem espiritual, ele só vai acontecer depois que Cristo vai ao Calvário. Mas só que Jesus, ele está preparando os discípulos. E quando ele vai preparando, vamos lá para João 14. Jesus, ele diz que vai ao Calvário, que é necessário, mas até então os discípulos não estão entendendo. A ponto de um chegar e dizer, mostra-nos o Pai e isso basta. Aí ele anda 3 anos e meio com Jesus e chega para Jesus e diz, mostra-nos o Pai e isso basta. Ele, eu estou contigo há tanto tempo, Felipe, e tu vem me dizer, mostra-nos o Pai. Crê, se tu não crê em mim, crê nas palavras, porque o que vem de mim é do próprio Deus. Então Jesus, ele está preparando os seus discípulos, até então eles não entendem. Mas só que o Senhor não abandonou, porque eles ainda não haviam compreendido, porque ia chegar o tempo que eles iam compreender. João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Esse mundo é o homem natural que está lá fora, não podem receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, ele já está apresentando o próprio Espírito Santo, e ele diz no versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus está dizendo, e ali consolando eles, porque até então, irmãos, esses homens aqui abandonaram o que tinha, abandonou família para seguir a Cristo. Então a base deles é o próprio Jesus, e Jesus está dizendo que vai ter que morrer e ir para o Calvário. Agora se coloque na posição deles, de saber que eles largou tudo e estão ali, firmados nele, e ele dizer que vai ter que morrer. Mas ele está preparando, vou enviar, eu não vou deixar vocês órfãos, vai ficar para vocês para sempre, apontando para as recompensas da redenção já também aqui, que não iria deixar só, era necessário ele ir para rogar ao Pai, para enviar o Espírito Santo de Deus. Então diz assim, no versículo 20, naquele dia conhecereis que estou eu, meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que ele estaria no Pai, que ele em nós, e nós também nele, apontando para o próprio Espírito Santo que iria conduzi-los. Então em Atos capítulo 1 é onde vem a descida do Espírito Santo, depois que Cristo vai ao Calvário, morre e ressuscita ao terceiro dia, fica ali 40 dias com eles, só ali instruindo eles. Tomé até nem acreditou que era ele que tinha ressuscitado, mas Jesus, com Tomé andando com ele, ressuscitou Lázaro, e ele mesmo assim não acreditou. Ele diz, então vem e toca. Porque, irmãos, o que te traz dúvida, a resposta está aqui. O que te trouxer dúvida, em nome de Jesus, vem para cá. Não vai perguntar A, não vai perguntar B e perguntar C. Nós estamos aqui para isso. Se eu puder, eu vou lhe ajudar. E se eu não souber, eu vou perguntar ao pastor para ele lhe ensinar. Amém? Mas em nome de Jesus, nós somos uma família. Uma família para um ajudar o outro a instruir. Amém? Então não tem como nós que já somos espirituais e procurar um conselho de alguém que é natural, que não entende, que não pode discernir. Então entenda que existe também o homem espiritual, e esse homem espiritual que recebeu o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que nos ajuda, que testifica. Jesus dele vai testificar, não dele, mas do próprio Pai, do que ele diz, para nos ajudar. O Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo é o nosso amigo, o nosso ajudador. Ele está cumprindo o ministério dele e nos ajudando a cumprir o nosso. Amém? Mas só que tem também as recompensas da redenção, e é isso que nós precisamos entender primeiramente sobre o ministério do Senhor, sobre o propósito de Deus na nossa vida primeiramente, para a gente não se embaraçar. Por quê? Porque tem o homem natural e tem também o homem carnal. O homem carnal é aquele que já recebeu a Cristo, mas não cresceu espiritualmente e anda segundo o velho homem. É alguém que recebeu, ouviu a palavra, confessou, levantou a mão, eu quero, e orou, mas só que ainda está vivendo do mesmo jeito que vivia lá fora. Vamos lá para a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo por número 3, o versículo 1. Do 1 ao 3 diz assim: E eu, irmão, não vos pude falar. Isso é Paulo, viu? Paulo ele escreve no capítulo 3: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjado, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podereis, porque ainda sois carnais.
aceitaram a Cristo, mas eles estavam ainda na carnalidade, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? E não andeis segundo os homens. Ele diz, eu não pude trazer aqui algo espiritual para vocês, eu tive que conversar com vocês como que vocês fossem homens carnais. Por quê? Porque no meio de vocês ainda havia o que aqui, ó? Inveja, contenda, distensões. Não sois porventura carnais e não andeis segundo a carne? Então Paulo está dizendo que para eles, o desejo de Paulo era trazer algo. É isso que nós estudamos nos firmamentos. Que o povo tinha que estar firmado e o autor aos Hebreus vai nos dizer que já era para eles ter passado daquela etapa ali. Não era para estar naquilo ali ainda, mas ele traz os firmamentos e algo muito poderoso que nós já aprendemos aqui. Mas só que esse homem espiritual, Paulo não pode trazer aqui porque ele ainda era carnal, havia aceitado a Cristo, mas vivia ainda como alguém do mundo. E é por isso que muitos naturais se escandalizam e não vêm. Por quê? Porque diz, o meu pai sempre falava, trabalhava com pessoas e alguém fazia um serviço e ele via algo errado e dizia, e é crente, eu cresci ouvindo isso. Rapaz, e é crente? E ele via fazendo algo, ele não ficava, não se contentava com o que acontecia. Como é que ele é crente e faz isso? Então aquilo traz uma barreira para quem é natural e está lá fora. Por quê? Porque já aceitou a Cristo, já pendurou a Bíblia no braço, mas ainda é carnal. Não mudou a sua atitude, mas a natureza já chegou. O Espírito Santo, o nosso ensinador, já chegou até você. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo habita dentro de nós. Já habita quando nós confessamos a Cristo. O nosso espírito se renova, fica 0 quilômetro. Mas a nossa alma precisa ser salva. Vamos lá para Tiago? Nesse tanto eu falo do homem espiritual. Mas vamos lá para Tiago. Tiago 1, versículo 21. Todos encontraram? 1:21 nos diz assim. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós confessamos a Cristo e vem o Espírito Santo e também o nosso espírito se renova. Mas a nossa alma está em um processo de salvação. E esse processo de salvação só vem acontecer, é um processo que não é de imediato, é aos poucos. Através da palavra. É por isso que diz, renovai a vossa mente com a palavra. A alma e o espírito são diferentes. Então o espírito, ele é salvo e regenerado por meio do novo nascimento, quando confessamos a Cristo. Mas a alma, que é o intelecto e as emoções, precisa ser tratada. E só é tratada através da palavra do Senhor. Então perceba que é por isso que Jesus diz, tem uma passagem que diz, que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então tem como alguém confessa a Cristo e ainda perde a alma. Por quê? Porque confessou a Cristo, mas ficou na emoção. Você sabia que a emoção no dia da aflição não vai te ajudar em nada? Você sabia que se Deus trazer palavras de conhecimento e coisa poderosa aqui, vai ser bom para você, para o teu propósito, para continuar avançando. Mas no dia da adversidade, só quem vai te sustentar é a palavra que chegou.
Porque, irmãos, eu vou lhe contar uma coisa. Se eu fosse viver de emoção, eu não estava mais dentro da casa do Senhor, não. É verdade. E eu louvo e agradeço a Deus todo dia por ter essa vontade de conhecer a palavra. Quando eu me converti, eu senti o desejo, eu quero isso. Irmãos, eu me trancava dentro de um quarto e só saía quando eu não aguentava mais. Lendo, relendo. E eu era um crente ignorante, irmãos. Fui religioso e ignorante. E eu dizia, eu quero aprender a palavra, mas eu só quero aprender primeiro o Antigo Testamento. Primeiro do Gênesis, o povo diz, você se converteu, vá para o Novo Testamento. Mas eu era ignorante. Eu dizia, eu só me aquieto quando eu entender isso aqui tudinho. Quando eu entender de tribo, quando eu entender disso e daquilo. E só me aquietei quando eu li tudinho. Claro que não veio toda aquela compreensão, porque a palavra de Deus se renova. Mas eu louvo a Deus porque eu tive aquele desejo, e nós devemos ter o desejo de conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque não tinha esse ensinamento maravilhoso que nós temos de ensinar as alianças, disso e daquilo. Não, o povo te entrega aí, toma e é goela abaixo, irmão. E começa a aplicar coisas que não é para esse tempo. Então entenda que a alma ela está em um processo de salvação. Nós já confessamos a Cristo, mas precisamos renovar nossa mente com a palavra. Renovar nossa mente com a palavra. Perceba que quando nós confessamos a Cristo, se você fez um problema lá atrás, você vai ter que arcar com ele ainda. Não vai abandonar, não. Eu lembro quando eu confessei a Cristo, era amontoado, uma carreta de problema e de dificuldade. E correndo o risco de tanta coisa que você não tem nem noção. Não dá nem tempo de contar aqui. Mas eu permaneci, buscando e renovando. E até hoje estou e precisamos, eu e você, renovar a nossa mente com a palavra. Amém? Mas tem também o homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Que é aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo de número 15 e 16. Todos encontraram? Que diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Paulo ele vai apresentar aqui uma revelação do profeta Isaías, do capítulo 40. Quem conheceu a mente de Cristo? Então, quando nós vivemos espiritualmente, é quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar. E nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa para nos consolar, nos ensinar, nos ajudar. Mas nós sabemos que nós temos o quê? As recompensas da redenção. Mas às vezes você vive carnalmente, focado nas recompensas da redenção. E aí é triste. Sabe por quê? Porque você pensa que o Espírito Santo é um empregado seu. E não é. O Espírito Santo está realizando o ministério dele aqui na terra, através da nossa vida e nos ajudando. O Espírito Santo não é empregado, não. Tem gente que vive como se o Espírito Santo fosse um empregado seu. E não é, irmãos. Para só vir, eu estou precisando disso, faça isso, faça aquilo. Porque a palavra de Deus diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Quando eu estou tão aflito, é o exemplo, você está aflito numa situação que não consegue nem falar, não tem nem palavras. Mas a Bíblia diz que tem anjo colhendo lágrimas e tem o Espírito Santo intercedendo, dizendo: Deus, isso aqui é assim, ó, isso aqui é assim, assim, e explicando tudo, e o Senhor dizendo: eu estou entendendo. Mas não é aquele choro para algo acontecer, não, irmãos. Mas é nós observando o ministério do Espírito Santo, nos ajudar, falar conosco, nos instruir. E aí, quando nós vivenciamos esse homem espiritual, aí sim, nós precisamos focar também nas recompensas da redenção. E nós precisamos também entender que o que nós buscamos, os nossos sonhos, ele precisa ter o quê? Resultado de eternidade.
O que a gente almeja aqui na terra? É para algo para a eternidade ou é algo momentâneo para ficar aqui? Aí a gente precisa entender se realmente eu estou vivenciando esse homem espiritual. Porque tudo é para o reino, tudo é para a eternidade. Abraão, ele conquistou muitas coisas aqui, mas ele queria um filho para herdar. E Deus diz, eu vou te dar a tua semente. E olha aí para o céu se tu conseguir contar. Porque Deus deu ali a Abraão a sua semente e dizendo que ia ser grande e numerosas, porque aquilo ali não era só para ele. A bênção de Abraão não ia ser só para Abraão, chegou até você, até a mim. Amém? Então nós precisamos entender que o que eu vivencio hoje aqui é também para a eternidade, é para o reino. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós precisamos também saber que Ele é o nosso senhorio, que Ele é o nosso Deus. Ele já nos colocou, já nos justificou e nos colocou à destra de Deus Pai. Então, nós nos alegramos com isso, mas precisamos entender que é uma grande responsabilidade. Tem noção que a palavra de Deus diz que nós estamos assentados? Não é pouca coisa, que nós vamos reinar, estamos reinando em terra, mas às vezes nós não estamos reinando e tendo esse relacionamento, porque às vezes nós não estamos ainda entrando no profundo que Deus quer, no propósito. Às vezes nós estamos focados em um propósito nosso e saímos do caminho. Existem dois, céu e inferno, mas eu não sei, eu ando muito no interior e eu não sei se você já teve a experiência de seguir um caminho e tem uma entrada. E quando eu passei pela primeira vez, eu achei estranho. Eu vou para a esquerda ou para a direita? Aí eu fui, mas eu fui entender que aquilo ali, ó, tinha aqui só mato e aqui eu entrei à esquerda. Mas só que a direita lá na frente ia dar num só caminho. Mas é aí que nós entramos para o caminho de Cristo, mas às vezes nós estamos enveredando por um lado que vai sair um caminho de perdição. São só dois, mas existe às vezes um caminho, e o Satanás, ele é astuto para abrir uma brecha para você se afastar dela e adentrar. E você pode entrar se você vivenciar na carnalidade, se você tentar almejar e ouvir o que não é para ouvir. Porque eu lembro muito bem que um dia eu disse, eu vou abandonar isso aqui, estou aqui endividado e não estou vendo resultado nenhum, e eu vou seguir do meu jeito. E comecei a ouvir alguém que pregava a palavra, mas pregava só prosperidade e apontando para isso, para o seu futuro, para isso. Eu disse, rapaz, isso aqui é só terra. Será que esse homem está achando que o reino vai ser na terra? Mas eu me embaracei. Já tinha seguido. E aí eu retornei para o caminho correto. Irmãos, entendam, eu não saí da presença do Senhor não, mas eu enveredei por um caminho que se eu permanecesse, eu ia cair numa profundidade que ia dar direitinho na porta do inferno, pastor. Porque é assim. Siga um carnal, para ver se você não fica carnal. Mas salve a sua alma com a palavra. O que Deus quer é isso. Irmãos, a bênção do Senhor nos alcança. E eu lhe digo, não é porque a palavra apenas está dizendo, é porque eu vivencio isso. Porque não tem como eu testificar de algo que eu ainda não vivenciei. Mas eu sei o porque sei que eu me embaracei. E quando eu disse, Senhor, me perdoe, e eu quero viver o que o Senhor tem. E aí eu entendi. E aí eu comecei a desfrutar. Por quê? Porque os frutos, a bênção da redenção é para mim e para você. Reinar em terra, você tem noção? É começar a reinar aqui com Cristo. É viver o melhor dessa terra mesmo. O Senhor não quer te ver passando dificuldade, não. O Senhor não quer te ver em aperto, não. O Senhor não quer te ver ali regrado, não. Aí você diz, mas você está me julgando, está dizendo que eu estou carnal? Não, irmãos, você pode estar espiritual e o suor já saindo até azeite, de estar numa unção poderosa. Mas você pode estar numa transição. Num momento de transição. Porque o povo saiu do Egito, está um momento de transição de chegar regrado ali, o maná do céu cair e eles tentar até juntar, mas quando olhar no outro dia bolorou.
Mas quando chegaram, já viu uma ponte, atravessar uma ponte? Que lá na frente é muito bonito e diferente. É esse o momento da transição. Pegue aí por tabela. É um momento só de transição. E quando esse momento de transição é aquele momento de fidelidade, é aquele momento de não querer reter o que não é para reter, porque vai mofar e vai bolorar. Um momento de transição. E quando chega lá na frente, Deus diz, não vai cair mais do céu não, vocês vão colher, aleluia, vocês vão começar a colher, vocês vão plantar, vocês já estão ali, já passou pelo momento de transição e agora é a colheita. Quando o povo atravessa o momento de transição, eles chegam naquelas terras e pisam em uma terra aonde havia chovido, aonde o rio estava transbordando, e Josué teve que colocar os pés com fé ali, e Deus dizendo, você contigo, e todo o povo vai saber, aleluia, todo o povo que criticou vai ter que saber que eu sou contigo. Fui com Moisés de uma forma, mas contigo, Josué, é de outro nível. Deixa o povo ir com a arca na frente e coloca os teus pés, porque o Jordão vai se abrir. Aleluia! O povo atravessa o Jordão num tempo de colheita. O povo não foi para uma terra seca. Aleluia! Aleluia! Respeita o tempo de transição de Deus na tua vida. Eclesiastes diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Aleluia! Às vezes essa transição é só você entender o que está sendo ministrado hoje, para desfrutar amanhã, para atravessar esse Jordão amanhã. Aleluia! Deus não vai colocar nas minhas mãos algo que eu não sei administrar. Enquanto Ele não me ensinar, ela não chega. Não adianta eu determinar algo, mesmo o Senhor querendo que venha nas minhas mãos, se eu ainda não tenho responsabilidade para administrar. Deus nos chamou como administradores, para dominar mesmo. Dominem, frutifiquem. Aí Jesus vem ensinar e dizer que a árvore é conhecida pelo fruto. Aleluia. O tempo já se foi, mas vamos lá para essa árvore do fruto, para a gente finalizar. Às vezes, irmãos, quando nós seguimos a nossa vontade, nós nos tornamos idólatras de si mesmo. Eu já sei tudo. Eu vou fazer o que na igreja? Ouvir o pastor de novo? Se eu já sei tudo. O Senhor é poderoso, irmãos. É cada dia, a palavra se renova a cada dia. Quantas vezes, às vezes eu disse, eu não vou hoje para o culto, e quando eu chegava e dizia, meu Deus, o que era que eu ia perder? Porque o culto de hoje é hoje. O de amanhã é amanhã. Às vezes a instrução de hoje vai demorar você receber para você prosseguir e enfrentar esse Jordão. Ou está pensando que veio aqui porque não tinha o que fazer em casa? Não foi não, irmãos. O Espírito Santo foi quem te conduziu aqui. Foi o Espírito Santo quem te trouxe aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 13. O Senhor nos criou para ter relacionamento com Ele. O Senhor nos criou para estar conversando mesmo. Irmãos, e relacionamento, não pense que é só coisa espiritual, não. Está pensando que é só isso? Não, é dizer, Senhor, e esse negócio aqui, como é que eu faço? Eu vou prosperar nisso aqui? E o Senhor dizer, não faça isso aí não, que não vai dar certo, eu não estou nisso. Aí outra ele dizia, aí, vá. Lembra que o povo dizia, Davi chegava, eu desço? O povo dizia, eu desço para essa guerra, desça que já dei a vitória. E outros diziam, não, peraí. É isso, é para isso. Relacionamento com o Senhor é isso, é para Ele te instruir e dizer, é isso mesmo. E esse emprego, é isso? Vá. Relacionamento é para tudo. É tudo mesmo. Ele é o nosso Pai, o Espírito Santo é nosso ajudador. Lucas 13, do 5 ao 9 nos diz assim. Não vos digo antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando,
e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Versículo 8. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandará cortar. Ele lança essa parábola porque foi pegar um fruto ali e não encontrou. E já tinha 3 anos. E ele faz o questionamento na parábola: por que ocupa a terra inutilmente? Em 3 anos, corta. E aí alguém intercede e diz: Senhor, deixa só mais esse ano, porque eu vou cavar ela e vou estercar. Você já viu? Meu pai, ele tem plantação de coco, e eu sempre olhava aquilo ali e achava feio, porque ele chegava no coqueiro e cavava e deixava aquele buraco e colocava adubo e molhava. E eu achava aquilo feio, porque eu queria o coqueiro ali e tudo limpinho ali ao redor, mas não entendia. Aí ele diz: eu vou colocar esterco ali, deixa mais um ano, que é para dar fruto. Ele diz: eu vou cavar mais, porque às vezes a gente está num nível, irmãos, que é preciso ir mais profundo, cavar mesmo e encontrar. Ele diz: deixa que é para dar fruto, porque você precisa entender que você foi feito para um propósito. Não foi para viver inutilmente. O Espírito já habita dentro de você. Você é a imagem e semelhança do Pai. A palavra de Deus diz que a própria palavra formoseia o rosto. Eu chego em vários lugares. Você já viu que tem gente que é feio e se torna bonito? É feio e é bonito ao mesmo tempo. Porque o Espírito Santo, irmãos, eu me acho lindo. Minha esposa diz: eu nunca vi alguém se achar. Eu digo: minha amiga, eu sou lindo, eu sou bonito mesmo. Deus me fez foi para reinar mesmo. Aí mãe diz: ele foi um trabalho para esse menino nascer porque estava sentado. Eu digo: eu já estava reinando sentado. Eu já nasci foi para reinar, é por isso que eu estava sentado. E a gente brinca, irmãos, por quê? Porque quando a palavra chega é mudança mesmo. Se você olhar uma foto minha, a afeição de antigamente, você vai ver que era algo que não prestava mesmo, irmãos. De você dizer: realmente era o inimigo por aí. Mas quando a palavra vem, que o Espírito é renovado, irmãos, é poderoso. Eu chego em lugar e alguém não precisa dizer nada, porque eu digo: essa pessoa é crente. Eu chego e digo: tu congrega aonde? Eu trabalho com vendas e estou sempre conversando. E a pessoa já vai: eu sou de tal igreja. Porque o Espírito testifica. O Espírito Santo de Deus testifica e mostra, irmãos. Mas quando você vive na carnalidade, você olha e diz: rapaz, ainda desse jeito. É por isso que as pessoas às vezes não entendem. Uns avançam e outros não. Uns dão fruto e outros não. Alguns, irmãos, é tempo. Mas tem gente que não é tempo não, é porque não quer. É porque só simpatiza e não quer mais avançar do que aquilo ali. Mas o que Deus tem para mim, para a tua vida, é o melhor. É o melhor. Então guarda essa palavra, fica firmado nessa palavra, permanece nela, não seja amante de si mesmo. Paulo vai escrever a carta aos Timóteos que ia ter tempos difíceis. Nós estamos vivenciando esse tempo difíceis. De pessoas dizem: não é assim, não é assado, mas você tem que ficar com a palavra, irmãos. E o pastor diz para tu fazer isso? Se está na palavra, ele vai dizer o quê? Se não é a palavra. Mas às vezes a gente procura A, procura B, procura C e se embaraça. Mas o Espírito Santo testifica, irmãos. Quando Paulo, eles não tinham sabedoria nenhuma. Mas o Espírito Santo desceu neles. Aí Jesus já havia dito: o Espírito vai lembrar vocês. Ele chega diante de pessoas inteligentes, de pessoas cultas. Os fariseus eram gente inteligente e cultas, de boas condições. E chegar e eles abrir a boca e começar a falar. E o povo dizer: rapaz, tão diferente esses homens falando assim. O Espírito Santo. Mas só, irmãos, que Jesus ele vai falar de uma parábola. E ele diz que o reino é como um tesouro. Um homem vinha no campo e por um acaso ele encontra o tesouro. Aí ele vai, enterra ali, vende tudo que tem para comprar o campo e pegar aquele tesouro. É o reino, foi apresentado isso. Aí quando eu olho para isso, eu começo a entender o quê? É alguém que abandonou tudo, deixou e veio para o reino.
Irmãos, tem gente que existe processo e você precisa respeitar de transformação. Mas, irmãos, tem processo que é imediato. É quando você mergulha, é imediato. Porque tem pessoas que dizem que o usuário de droga precisa passar por centro de recuperação, isso e aquilo. Mas eu já acompanhei pessoas, ia visitar a Ebenezer ali e conheço pessoas que passou tempo e ficou. E quando saía vinha para cachaça. Porque escolheu permanecer desse jeito, irmãos. Esses dias eu via saindo daqui, eu disse, meu Deus, olha como está a situação. Cansei de visitar o homem. E quando eu aceitei essa palavra, não teve negócio de centro de recuperação não. Porque era droga, era cachaça, era tudo que não presta. Mas no dia que eu aceitei essa palavra, tudo mudou. De imediato. É por isso que tem gente que a gente precisa respeitar quando eu olho para a palavra e diz, eu vou dar um esterco, porque às vezes é porque não está recebendo a palavra verdadeira, o evangelho genuíno. Mas tem pessoas, irmãos, que só o sangue do Cordeiro. Passa tempo e tempo e nada de fruto. E a palavra diz desde o Gênesis, vai e frutifica. Você foi chamado para frutificar nessa terra, para reinar nessa terra, para ter domínio. Por conta da queda, vem os espinhos, abrolhos, vem aquelas coisas tudo. Mas você precisa entender que você tem domínio. Você já viu, irmãos, que tem adestradores de leão, que pega aquele leão, igual você pega um cachorro mansinho? Esses dias eu estava olhando um homem, não sei se era árabe, não me recordo, mas aqueles leão tudo dentro da casa dele, em cima do sofá, e eu olhando, eu disse, rapaz, o cara tem domínio nisso aí. Agora pegue você e vá. Siga esse homem que tem domínio nele e comece a ver a instrução dele como é, para ver se você com poucos dias também está ali pegando, alisando o leão e ele deitando, você botando o braço dentro da boca. Deus te chamou para ter domínio. Aleluia! Vão e dominem, tenham ali, mas com responsabilidade, entendendo quem é você em Cristo. Aleluia! Mas aí, esse homem vende tudo por conta do reino na parábola. Mas a Bíblia diz que tem um homem, um jovem rico que chega até Jesus. Aí chega, mestre, por que tu me chama mestre? Bom mestre, ele diz. Por que bom mestre? Bom é o Pai, bom é Deus. Ele diz, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz, tu conhece os mandamentos? Aí começou a não adulterar e começou a falar. Ele disse, Senhor, conheço isso aí desde a minha mocidade. Mas o Senhor, sendo onisciente, sabia que tinha algo dentro. Porque às vezes ele podia até dizer e frequentar ali as sinagogas dos fariseus e alguém olhar e dizer, rapaz, o cara é próspero e é Deus na vida dele. Porque tinha uma crença que quem fosse rico naquela época, e é porque era Deus com ele. Aí poderia alguém dizer, mas ele vem até Jesus e Jesus sabia. Ele vem até alguém que não podia esconder. Aí Jesus olha para ele e diz, eu já conheço isso aí tudo, a palavra. Aí Jesus olha para ele e diz, então vende tudo que tu tem, dá aos pobres, aí tu vem e me segue. A Bíblia diz, e Jesus, eu acho lindo, irmãos, porque a palavra diz que Jesus olhou com amor. Porque às vezes, irmãos, quando a gente está na carne, a gente prega batendo mesmo. Às vezes a gente está até revoltado e com tanta coisa errada e o povo nada e nada. Mas Jesus olhou com amor, isso nos ensina. Eu digo, Jesus, me ajuda a fazer igual o Senhor. Aí ele olhou com amor e diz, vem, eu começo a olhar a mansidão de Jesus, irmãos. É muito poderoso. Era tão tremendo que os soldados, quando foi pegar ele, não tiveram... Quando chegou para ele, aí não prendeu. Como? Vem no próprio Deus, o temor. Aí ele olha com amor para ele e diz, então vende tudo, vem e segue-me, porque tu terás um tesouro no céu. Aí a Bíblia diz que ele sai triste, porque tinha muitos bens. Aí Jesus vai dizer, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Apontado por quê? Porque o que estava no coração dele era a riqueza. Não é porque nós foi feito para enriquecer mesmo. Para enriquecer e não ter miséria. E aí, ele diz como é difícil. Aí o texto ao decorrer, eu acho isso lindo. Eu gosto da ousadia de Pedro. Porque Pedro ele aproveitou aquilo ali, pastor. Ele diz, e pode se salvar? Ele diz, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E ele aproveita aquilo ali e ele diz, eu começo a dar risada, irmãos. Porque Pedro diz,
Senhor, e nós que deixou família e deixou tudo? Porque ele diz, ele está falando de riqueza, eu vou aproveitar e entrar aqui logo no meu questionamento. Quem sabe ele já vinha, pensando, rapaz, deixei minha mulher, deixei as coisas lá, minha peixaria, e estou aqui seguindo ele, com a mão abanando, não sei como é que vai ser esse reino. E nós? Aí Jesus vai e responde, aquele que deixou pai e mãe, irmão, filho, há de receber a 100 por 1 nessa terra. Há de receber 100 vezes mais aqui nessa terra. Aí ele, porque irmãos, às vezes uma família pode abandonar. Aí você vem para a igreja e arruma o quê? Irmão, amigo, família. Tá entendendo? É bênção de Deus. Eu ia testemunhar mais coisa, mas tá filmando. Depois eu conto vocês. Porque tem isso, irmãos. Às vezes as pessoas se afastam mesmo. Família, amigo. Mas quando você chega no reino, recebe 100 vezes mais. E é poderoso. Às vezes eu entro na palavra mesmo e olho para eles e começo a ver eles como meus amigos também. Enxergar e dizer, rapaz, quando eu chegar no céu, eu tenho vontade de chegar e conversar com Amós. Porque era boiadeiro e começaram a falar dele. Ele diz, ei, quem me chamou aqui para profetizar foi Deus. Amós. Gente de ousadia mesmo. Você foi chamado para ter a ousadia do Espírito Santo. Para abrir a boca, profetizar, pregar. Está entendendo? Então a gente foi feito para isso, irmãos. A imagem e semelhança, para reinar, para dar frutos. E Pedro aproveita aquilo, ele vai receber 100 vezes mais, Pedro. Fique em paz. Mas eu começo a olhar, irmãos, mas Pedro foi morto. E morreu, e ele diz, eu não sou nem digno de ser crucificado como o meu mestre. Me coloque de cabeça para baixo. Você sabia que o que nós estamos vivenciando hoje, a recompensa de hoje, muitas pessoas sofreram lá atrás para a gente estar desfrutando hoje? Há poucos dias foi a reforma protestante, 500 e poucos anos. Mas você sabia que eles deram sangue para isso? Para a gente vivenciar isso? Então eles sofreram para a gente desfrutar. Jesus morre na cruz. Nós olhamos e sabemos do que Deus fez, foi muito poderoso. Mas tem pessoas que se entregam mesmo. E você quer entender se você ama a Deus mesmo? É você estar disposto. Se Deus chegar e dizer, deixa teu trabalho aqui hoje e vamos ali para um lugar que eu vou te mostrar lá na frente, igual a Abraão. A gente fala de Abraão. Você tem essa disponibilidade de deixar e sair? Pega a tua família e vamos. Aí você vai entender se você está disposto a largar tudo para o reino. Porque às vezes, irmãos, a gente se torna idólatra de si mesmo, coloca ali pecados de estimação e permanece da mesma forma. E Deus dizendo, eu tenho algo tão grande, e permanece dessa forma, vai fazer o quê? Mas Deus lhe trouxe aqui nessa noite. E quem vai ouvir pelo canal, que Ele nos criou a imagem e semelhança para ter domínio, para reinar e para fazer coisas extraordinárias, que não será apenas lembrado aqui, mas para a eternidade. Aleluia! Ei, muitos sofreram, mas para você estar desfrutando hoje. Paulo sofreu bastante, irmãos. E nós estamos desfrutando de todos os ensinamentos, deixou o seu legado. Ei, vamos vivenciar isso aqui. Vamos ser espiritual mesmo. Vamos mergulhar. Deixa chamar de fanático, deixa chamar de louco, deixa falar que está errado, deixa dizer, mas faz isso e aquilo. Deixa julgar. Você não foi chamado, ninguém foi chamado para julgar ninguém. Fica com a palavra, faz o que Deus determinou, deixa que falem, mas prossegue o teu propósito. Em nome de Jesus, guarda essa palavra em teu coração, em nome de Jesus.